Galerinha, tudo bem com vocês? Passando aqui para que a gente possa dar continuidade e finalizar a nossa classe gramatical substantiva, né? Não tem muito segredo sobre ela não, mas ela é de suma importância morfologicamente tratando, né, do assunto substantivo, né, para as partes sintáticas, né, que é o que veremos mais adiante, tá bom? Então, o substantivo, ela tem essa característica, né, de ser uma classe, professor, classe substantivo, não cai muito em concurso. Vai pensando, viu? Vai pensando. Porque para detectar o que é um sujeito, você precisa saber o que é um substantivo, né? Então, existem essas nuances sintáticas que permeiam a terceira parte da gramática, né? Que é dividida em três partes, a gramática normativa, né? Mas tem um assuntozinho que muita gente se confunde, né? Tem um assuntozinho que cai bastante em concurso público, né? Quando você vê lá língua portuguesa, tem um assuntozinho que cai. Cai bem massinha. As bancas já adoram, gostam bastante de fazer isso, certo? Então, partindo dessa nuance, nós vamos falar para poder a gente finalizar, né? Essa parte do substantivo, né? É o famoso plural dos substantivos compostos, né? Por quê, professor? As bancas gostam bastante de trabalhar, né? As bancas, partindo dos anseios das gramáticas normativas, né? Elas gostam de trabalhar com assunto que exige do aluno uma característica de atenção maior, dele saber qual é a regra que ele permite utilizar naquele contexto, né? Então, para você utilizar dentro do plural dos substantivos compostos, né? Primeiro, que é um substantivo composto, né? Aquele substantivo que é formado por mais de um radical. Lembram lá do processo de formação de palavras? Tá vendo que é tipo como se fosse uma continuidade, né? Tudo que a gente vê agora é como se fosse uma continuidade. Lembra lá no processo de formação de palavras? Quando a gente falou sobre o processo de composição, e aí tem um processo de aglutinação, quando perde elemento, e o processo de justaposição, né? Permeia sobre esse ambiente os substantivos compostos, tá, pessoal? Então, é bastante interessante esse assunto, né? E gosta muito de cair, certo? Então, eu vou dar algumas características para vocês, certo? Mas é preferível, né, que vocês vejam o slide e acompanhem a aula visualizando o slide que eu vou disponibilizar na plataforma para vocês, ok? Plural do substantivo composto. A primeira característica, a primeira regra é bem fácil. Se não tiver o hífenzinho, né? Como, por exemplo, você tem a palavra aguardente, é um processo de formação por... acho que vocês estão lembrados, aglutinação, porque perde um elemento, né? Girassol, por justa posição, né? Porque não perde elemento. Então, você vai fazer o plural da forma correta, né? Como é para se fazer, da forma simples, né? Normalmente a forma simples de um substantivo composto é você aderir o S, é você aderir ao ES, né? Existem algumas particularidades, sim, existe, né? Mas com a prática, com a conjuntura, né? E veremos isso principalmente quando formos responder questões. Vocês irão ver que é bem fácil. Aguardente, aguardentes, só teve o acréscimo do S. Girassol, aí sim tem uma característica diferente, girassóis, né? Mas super tranquilo, né? Não existe tantas regras assim. Meio que existem algumas particularidades, né? Que é o que veremos com questões. Porque assim, não coloquei aqui as regras que podem caracterizar esses substantivos compostos sem hífens, porque são regras que permeiam sobre o substantivo simples, né? Sobre a utilização do substantivo simples, sobre a utilização normalmente do S e do ES na sua conjuntura para poder você dar o plural, né? Agora, lembrando, como eu falei nas aulas anteriores de substantivo, tem palavras que ele já vem com o substantivo agregado, né? E aí, com o plural agregado, ou o plural da palavra pode modificar o seu significado semântico, né? Ok? Beleza? Por exemplo, a palavra costa, né? E costas já é uma conjuntura diferente de significado semântico. Por quê? Porque vai depender do contexto para você saber o que a palavra costas está determinando, ok?
Então, tá vendo? O plural dele já modificou semanticamente, né? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Partindo para o slide número 2, tem um texto aí, pluralismo, as partes substantivos compostos por palavras variáveis, é na verdade uma nuance, né? Um contexto geral que está nos próximos slides sobre as explicações. Vou partir para o slide 3, onde tem lá, ó, exemplos. Pessoal, primeiro de tudo, quando você encontrar, presta atenção, substantivo com substantivo, substantivo com substantivo, numeral ordinal com substantivo, certo? Substantivo e adjetivo, certo? Elas variam, certo? Há variação. Como, por exemplo, na palavra couve-flor, né? Couve-flor. Como é que vai ficar o plural? Normal. Couves, flores. Ok? Simples assim. Quinta-feiras, né? As próximas quintas-feiras serão de chuvas. Então, você tem um numeral, você tem um substantivo, você tem substantivo e substantivo, e quando você tiver um adjetivo e substantivo, também irão variar. Agora, preste muita atenção nesses dois exemplos que eu vou dar. Quando você tiver ex-alunos, a palavra ex é um prefixo, ela é invariável. Ok? Ela é invariável. Ex-aluno. Ela está comportando um significado diferente, né? Esse ex aí, certo? Está comportando um significado diferente. Então, o ex não vai para o plural. Quem vai para o plural é o substantivo alunos. Ok? E esse exemplo agora, seguinte, é bastante interessante. Ó, guarda-costas, certo? Quando você tiver verbo e substantivo, só o substantivo vai fazer a variação. Guarda-costas. Guarda-costas. Só o substantivo varia. Certo? Agora preste atenção. Preste atenção nesse exemplo que eu vou dar para você. Ó. Professor, então o senhor está dizendo que quando eu tiver um verbo e tiver um substantivo, o senhor está dizendo que eu só vou variar o meu substantivo. Diferente de quando eu tiver um substantivo com substantivo com adjetivo, um substantivo com numeral ordinal. Isso mesmo, é isso que eu estou dizendo. Quando você tiver substantivo com substantivo com numeral ordinal, substantivo adjetivo, todos irão para o plural. Perfeito? Perfeito. Pronto, tranquilo. Professor, e quando eu tiver um verbo, só o substantivo varia. Exatamente isso. Não tem segredo, né? Não tem. Bom, aí eu vou lhe perguntar assim, pessoal, então, a palavra guarda-costa, você tem o verbo guarda, perfeito, e tem o substantivo costas. Então, só ela varia. Perfeito. Ok. Tranquilo. Tá de boa, né? Sossegado. Tá sussa, né? Nível Teletubbies, por enquanto. Bom. Professor, então a palavra guarda-roupa, ela, o seu plural, comprei 2 guarda-roupas. Essa é a forma correta. Perfeito. Essa é a forma correta. Guarda-roupas. Comprei 2 guarda-roupas. Tranquilo. Perfeito. Nível Teletubbies. Certo? Professor, então, a palavra guarda noturno. Vamos lá, vou seguir a regrinha, né? Guarda noturno, guarda-roupa, guarda-costa. Pronto, professor. Perfeito, né? Existem ali 2 guarda noturnos. Pronto, professor. Coisa mais fácil, né? Nível Teletubbies ainda. Não, agora o nível não é Teletubbies. O nível aumentou um pouquinho. Presta atenção. Esse guarda aí, ele tem significado semântico do verbo guardar, como guarda-roupa é? Professor, realmente tem alguma coisa que não tá colando aí.
Presta atenção, pessoal. O que eu quero dizer com vocês é que português... Mas tem uma música aqui que eu vou dizer, viu? Eu tomei banho já, tá? Quero dizer a vocês que a língua portuguesa não é igual à matemática. Note que a conjuntura da palavra é a mesma, certo? Mas você tem significados diferentes. Quando você diz guarda-roupa, é um objeto que guarda suas roupas. Então, esse guarda é sim um verbo. É sim um verbo, porque ele vem do verbo guardar. Tranquilo? Agora, pessoal, quando você diz guarda noturno, esse guarda não é um verbo. Esse guarda é um substantivo, porque está se referindo a uma pessoa, pessoal. Certo? E esse noturno é um adjetivo, porque está caracterizando o guarda. Professor, então, já que é um substantivo e um adjetivo, os dois vão variar? Perfeito, os dois vão variar. Guardas noturnos, ok? Perfeito, beleza, filé, pronto, professor, tranquilo. Pronto, tranquilo, né? Português não é igual a matemática. Né? Tem lá a regrinha, o português não é igual a física, que tem lá a formulazinha, você segue. Note que a conjuntura é a mesma, mas a significação semântica da palavra não condiz, né? O guarda noturno não vem do verbo guardar, vem do cidadão, vem do substantivo, perfeito? Então são essas nuances que a gente precisa ter cuidado, tá? Pessoal, ó, prosseguindo para o próximo slide, o terceiro exemplo aí, ó, quando as palavras que compõem o substantivo composto vierem ligadas por preposição, de, do, da, sem, etc., pluraliza somente a primeira. Pronto. Quando você tiver um substantivo composto em que a palavra do meio for uma preposição, você só vai variar a primeira. Água de colônia, águas de colônia. Pão de ló, pães de ló. Por mais que a gente diga pães de lós, águas de colônias, né? Está errado, porque há uma preposição no meio. Quando há preposição no meio, você só faz a variação do primeiro. Ok, pessoal? Deu para entender? Outra conjuntura bem facinha, nesse tópico 4 aí, ó. Quando o substantivo composto for formado por palavras repetidas ou por onomatopeias, pluraliza-se somente a segunda palavra. Reco, reco, tique, tique, ok? Você pluraliza somente a segunda, certo? Quando o substantivo composto for formado por palavras repetidas, certo? Tranquilo? Beleza? Tá sussa, né? Pronto. Ó, português não é matemática. Voltando para esse tópico seguinte aí desse slide, atenção. Há palavras compostas, né? Há substantivos compostos que já tem a segunda palavra no plural. Mestre de obras, né? A palavra original não é mestre de obra, é mestre de obras, ok? Essa é a palavra original. Então, quando eu tenho uma preposição, eu vario quem? O primeiro. Então, segue a mesma regra. Então, professor, a palavra que está polarizada está tranquila. Beleza. Mestres de obras. Porque a segunda já está polarizada, né? Porque você poderia encontrar em alguma questão aí e dinamizar que estaria errônea. O que não está, está correta. Ok? Pronto. Pessoal, ó, atenção mais uma vez. Nos substantivos compostos de sentidos contrários, nenhuma palavra varia. Substantivos contrários. Leva e traz. O que vai variar, pessoal, é o seu determinante. Quem é o determinante? O artigo. O artigo vai variar. É o artigo que vai designar quem está no singular e quem está no plural. Entendeu? Os leva e traz. Os perde e ganha. São palavras que têm suas nuances semânticas de sentidos contrários, opostos, antônimas, né? Elas não são sinônimas, são antônimas. Então, o determinante é quem vai designar se a palavra está no plural ou no singular. Ok, pessoal?
Tranquilo? Pronto. Atenção novamente. Certos substantivos compostos apresentam mais de uma forma no plural. Pronto. Ó. Palavra Padre Nossos. Você pode contextualizar a palavra Padre Nossos ou Padres Nossos. Certo? Essa palavrinha em específico, ela apresenta designação das duas formas para utilização no plural. Atenção novamente. As formas apocopadas de grão, grã e bel não são flexionadas. Ou seja, esses olha, quase que não sai. Prefixos, né? Antecedentes, certo? Palavras que sofrem redução de um ou mais fonemas, certo? Que são as características de palavras apocopadas. Esses prefixos aí, norteadores, certo? Elas não são flexionadas. Grão-duques, bel-prazeres. Essa conjuntura aí, grãos, não. É grão-duques, bel-prazeres. Ok? Beleza? Tranquilo? Ó, há substantivos compostos que não variam no plural. Novamente, a característica daquelas palavras antônimas. Quem vai determinar se a palavra está no plural ou no singular é o seu antecedente, o seu determinante, o seu artigo. Os arco-íris, os louva-a-Deus, ok? Elas são palavras que não apresentam sua variação no plural. Certo? Preste atenção agora. Flexiona-se só o primeiro elemento do substantivo composto, mas admite-se pluralizar ambos quando o segundo expressa semelhança, finalidade ou limita o primeiro. Nesse caso, o substantivo composto é formado por dois substantivos. Presta atenção. Peixe-espada. Professor, por que peixe-espada e peixes-espadas está em sua forma correta as duas características? Flexiona só o primeiro elemento substantivo composto, mas admite pluralizar ambos quando o segundo expressa semelhança, finalidade ou limita o primeiro. Peixe-espada está limitando que tipo de peixe é esse. Existem outros peixes, mas o espada está determinando que tipo de peixe é esse. Ok? Tranquilo? Está limitando. Certo? Está determinando que tipo de peixe é esse. Ok, pessoal? Tranquilo? Ó, pessoal, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Esse slide aqui, ele finalizou, tá certo? Mas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, nessa continuidade dessa aula, tá? É caracterizar algumas coisitas, tá bom? Por exemplo. Quando você encontrar palavras, lembra que eu falei que palavras repetidas ou onomatopeias, só a segunda vai para o plural, né? Ok? O que é que acontece? Quando você encontrar temas, né? Temas verbais, em que eles aparecem repetidos, a conjuntura vai se modificar. Para as onomatopeias e palavras repetidas, só o segundo vai variar. Foi isso que eu expliquei, não foi? Pronto, perfeito. Tenha isso em mente. Mas quando você encontrar temas verbais, como por exemplo a palavra corre, corre, certo? Se tiver corre, corre, são temas verbais, porque vem do verbo correr, certo? Então, ambas irão sofrer a variação do plural. Professor, então vai ficar corre, corres, corres, corres. Perfeito. Pula, pula, pulas, pulas, porque pula vem do verbo pular. Então presta atenção. Quando você tiver palavras repetidas que não sejam temas verbais, só o segundo varia.
Mas quando você tem palavras repetidas que transgridem sobre temas verbais, os dois vão variar. Ok, pessoal? Tranquilo? 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 Certo? Ok? Pronto. Uma outra coisa, pessoal, que eu quero chamar a atenção para vocês, por exemplo, né? Por exemplo, como é que vocês fazem para poder pedir 2 Coca-Cola? Né? Eu falar 2 Coca-Cola, porque depois eu vou caracterizar qual seria a palavra, como é que você pediria, né? Suponhamos, você chega no supermercado, né? Vai pedir, eu quero 2 Coca-Colas, 2 Cocas-Colas ou 2 Coca-Cola, né? Normalmente ninguém faz a variação, né? Normalmente nós utilizamos duas Coca-Cola, né? Me dá aí 2 Coca-Cola, né? E aí, pessoal? O que é que está nesse anseio aí caracterizado, né? O que é que está caracterizado aí? Pessoal, ó, como eu disse lá, o que é que vai variar, né? Advérbio não vai variar, né? E a palavra Coca-Cola, a palavra Coca, ela é uma palavra invariável. Como assim, professor? Ela é uma palavra invariável. Por exemplo, o que é que acontece? Na palavra Coca-Cola, você tem a palavra Coca em que determina a marca. Se determina a marca, ela se torna-se uma palavra invariável, porque ela é a marca de um elemento, certo? Então ela não vai variar, certo? Então o correto de você fazer a variação da palavra Coca-Cola seria me venda, melhor dizendo, né? 2 Coca-Colas. Porque a palavra Coca é uma palavra invariável. Ela não apresenta sua variação. Ok? Entenderam? Pronto, pessoal. Quero determinar para vocês que qualquer dúvida eu estou às ordens, certo? E é só me perguntar sobre o que querem tirar dúvida, que eu estou online, tanto na rede social ou na plataforma. Espero que tenha ficado claro, mas qualquer dúvida, só mandar um oi. Tchau!